O filme acabou de começar. Eu senti que algo estava errado. Este é um enredo muito simples. 4 crianças que não gostavam de ficar em casa fazendo lição de casa de verão, tentando encontrar uma desculpa para não fazer lição de casa. Eles confirmaram que o policial do vizinho era um assassino. Este não é o mesmo tipo de filme que Conan. Até os personagens parecem iguais. Davey é Conan, Dali é Genta, Curtis é Mitsu, Tommy é Amuro, Nick é Aibara. Pare de se preocupar com as coisas estranhas à margem. Vamos assistir um filme juntos. Afinal, por que as crianças suspeitariam de seu vizinho como assassino? Tudo começou um dia quando Davey estava entregando jornais. A manchete daquele dia era sobre o desaparecimento de um menino. Ao entregar o jornal ao vizinho, Wayne disse que esqueceu de colocar o dinheiro na caixa de correio. Então pediu a Davey para entrar e pegar o dinheiro. Conveniente para ajudá-lo a carregar algumas coisas e ele pagaria um pouco mais de dinheiro. O menino viu uma boa oportunidade, então ele levou suas coisas com entusiasmo para o porão. Quando eles estavam prestes a colocá-los no chão, de repente houve um som estranho no chão que fez Davey tremer de medo, quase caindo pesadamente de pé. Wayne explicou que talvez seus canos de água quente fossem muito velhos. Pessoas normais não farão mais perguntas depois de ouvir isso, mas Davey era diferente. Enquanto Wayne não estava prestando atenção, ele olhou em volta por um momento, e viu que havia mais 2 quartos no porão, um com uma luz vermelha, o outro trancado à esquerda. Davey pensou que o som que acabará de ouvir vinha da sala trancada, mas eles se mudaram para a sala vermelha. Wayne disse que tinha um hobby de fotografia, esta sala vermelha que ele costumava usar para fazer fotos. No entanto, ele não mencionou a sala trancada, tornando as suspeitas de Davey ainda mais pesadas. Naquela noite ele também viu com binóculos. Na casa de um homem que mora sozinho, Wayne, um garoto estranho apareceu. Poucos dias após o desaparecimento houve um novo desenvolvimento. O agressor enviou uma carta à polícia, confessando que ao longo dos anos havia matado um total de 3 adolescentes e 2 adultos. Mas a polícia ainda não conseguiu pegá-lo. A polícia ficou irritada e imediatamente anunciou as informações que havia coletado. Eles supuseram que o assassino era um homem de 30 a 40 anos que morava sozinho, muitas vezes com meninos entre 12 e 16 anos. Quando Davey ouviu, ele imediatamente especulou, nem todos esses traços estavam reunidos no corpo de Wayne. Então o menino chamou seu grupo para casa, com a intenção de encontrar provas juntos para resolver o caso. O grupo de amigos recém-formado recebeu más notícias, um deles desapareceu. Eles foram online para procurar um monte de informações inúteis, no final não encontraram nada. Depois disso, eles decidiram ir pessoalmente à sua casa para verificar a situação. Eles chegaram para descobrir que não apenas seus amigos, mas também seus pais também estavam desaparecidos. Não havia ninguém na família, mas o carro ainda estava estacionado em frente à porta. Parece que algo aconteceu. Ainda não estava claro, mas no dia seguinte, no café da manhã, Davey descobriu o menino desaparecido retratado na caixa de leite. A mesma criança que ele tinha visto no dia anterior na casa de Wayne, ele estava mais seguro de seus pensamentos. Mas como não havia provas reais, era difícil sair. Então ele chamou 3 de seus melhores amigos. Quando Tommy soube disso, ele imediatamente pensou que tinha um parente que trabalhava em uma floricultura. Ouviu essa pessoa dizer que Wayne vinha toda semana comprar 100 libras de terra para plantar flores. Mas que pessoa média comprava 100 libras de terra por semana? Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais suspeitos se tornavam. O grupo de 4 detetives começou a rastrear Wayne. Inesperadamente ele se mostrou anormalmente normal, nada suspeito. As crianças até vasculharam sua lata de lixo, mas não conseguiram encontrar nada. No dia seguinte Wayne foi comprar terreno como de costume. Também comprou algumas ferramentas como enxadas e pás, nada mais fora do comum. Davey estava um pouco desanimado, mas pensando bem, desde que eles estivessem confiantes, por mais difícil que fosse, haveria uma maneira. Decidiram mudar o rumo da ação, não seguindo mais o suspeito, mas partindo da própria vítima. Em uma pequena cidade, ocorreu um misterioso desaparecimento. O agressor confessou ter matado 13 crianças e 2 adultos. Até agora, ele ainda estava vagando pela lei, mas não esperava que ele fosse descoberto por um grupo de crianças. Davey e os outros foram para a casa do amigo desaparecido novamente. Era claro que algo estranho aconteceu. Ele mal tocou a porta que se abriu automaticamente. A última vez que eles vieram aqui, era óbvio que a porta estava trancada. Davey se arrastou um pouco, mas ainda teve coragem de entrar e pegou uma mão saindo da porta da escada. Todos ficaram com medo, mas quem apareceu foi a babá das crianças, Nick. Acontece que o desaparecimento de seu amigo foi apenas um mal-entendido. Sua família viajou, então eles pediram a Nick para vir alimentar os gatos e limpar a casa. A porta não estava trancada porque você estava na sala de limpeza.
De repente a casa foi cortada o disjuntor, os dois ficaram chocados. Então agora todas as pistas estavam de volta a Wayne. Por resolver o caso, Davey decidiu gastar muito dinheiro, instalando um rádio na frente de sua janela como um dispositivo de escuta. Durante a instalação, Tommy descobriu que Wayne estava misturando muito alvejante na casa. Havia manchas de tinta vermelha em sua camisa, mas ele não sabia se era tinta ou sangue. Eles estavam ponderando sobre o assunto quando Wayne de repente abriu a janela para pegar a ação sorrateira. Davey mentiu freneticamente que estava jogando um jogo considerado uma fuga, mas ainda não acabou. No dia seguinte, Davey usou binóculos para rastrear Wayne novamente, que teria adivinhado que ele também estava olhando aqui com binóculos. O walkie-talkie em que ele gastou uma grande quantia de dinheiro também foi descoberto e instalado na frente da janela. Então estava tudo revelado. Davey estava muito envergonhado para pedir desculpas a Wayne, que esperava que seu jardim encontrasse um buraco recém-cavado. Deste tamanho era apenas o suficiente para caber uma pessoa. O radar de detetive em sua cabeça começou a funcionar. Ele pensou que deve haver algo errado por trás desse buraco. Naquela noite Wayne saiu para correr. O grupo de Davey se dividiu em duas direções, um lado seguiu o objeto, o outro foi procurar provas no buraco. Infelizmente não encontrou nada no buraco. De repente Davey se lembrou do quarto trancado. Tommy abriu com maestria a fechadura da porta. As duas crianças entraram na casa. Davey descobriu o sangue do menino no outro dia. Por outro lado, Dali e Curtis também perceberam que todas as noites Wayne correndo levaria a um armazém distante, que continha uma variedade de substâncias que poderiam ser usadas para decompor o corpo. Além disso, poderiam reduzir o cheiro ao decompor cadáveres. Davey viu a oportunidade e as provas estavam todas reunidas, então ele contou todas as descobertas para seus pais. Inesperadamente eles não acreditaram. Wayne era conhecido no bairro como um cara legal e policial, e ainda assim essas crianças estavam perseguindo as pessoas. Então eles os repreenderam por um tempo, e depois os arrastaram para a casa de Wayne para se desculparem. Depois de ouvir isso, ele parecia extremamente generoso, explicando que o menino do dia anterior era seu sobrinho. A mancha de sangue que Davey viu provavelmente estava acidentalmente presa no trabalho. Se as crianças ainda não acreditassem nele, ele poderia entrar e fazer um telefonema para provar isso. Vendo as pessoas sendo tão tolerantes, o pai de Davey ficou ainda mais irritado, foi para casa prender o filho. O menino não obedeceu. Se seu raciocínio estiver correto, quem vai parar o Wayne aqui? Inesperadamente no dia seguinte ele foi até a casa de Davey para falar com ele, e ele também confirmou que pegaria pessoalmente o assassino. O rapaz, meio acreditado e meio suspeito, disse-lhe para chamar o rapaz que disse ser seu sobrinho. Wayne também discou o número livremente, mas ninguém atendeu. Davey também se lembrou rapidamente daquele número de telefone. Ele procurou e descobriu que era o número do computador de sua casa. Naquela mesma noite, a televisão informou que o assassino havia sido preso, e que a pessoa que resolveu o caso era de fato Wayne. Tudo estava indo extraordinariamente bem. Davey realizou uma reunião com seus amigos, com a intenção de ir à casa de Wayne para investigar mais uma vez. Mas ele não sabia que desta vez as coisas não iriam tão bem como antes. Por curiosidade, ele pagou um preço alto. Davey reuniu seus amigos para pedir-lhes que ficassem de vigia, para que ele pudesse descer ao porão do vizinho para investigar uma vez. No entanto, por causa do fracasso anterior, os amigos foram repreendidos pelos pais. Ele os convenceu a confiar nele mais uma vez e prometeu que cada detalhe seria feito por ele mesmo. Não importa o que, ele seria o único responsável. Todos estavam a caminho novamente. Tommy e Curtis montavam guarda enquanto Davey e Dali se esgueiravam até o porão. O plano começou, mas de repente, quando eles estavam prestes a agir, Nick apareceu. Um grupo de 2 fez um grupo de 3. Antes que o grupo pudesse começar a trabalhar, Curtis e os outros tiveram problemas. Descobriu-se que a pá que Wayne comprou no dia anterior era para uso na cerimônia de fundação da agência policial, o que significa que todas as especulações anteriores do grupo estavam erradas. Curtis imediatamente entrou em contato com Davey dizendo-lhe para se retirar, mas Davey achou que ele não estava errado, então decidiu descer ao porão. Então Curtis e Tommy decidiram desistir da missão. Enquanto isso, Davey abriu a porta do porão. Dentro da sala pendurou um monte de fotos e colocou um monte de coisas dos meninos. Quando levantou a cortina, viu um corpo em decomposição encharcado em uma banheira, o mesmo menino que Davey tinha visto alguns dias atrás. Havia também as fotos dele na parede antes de morrer. As 3 estavam assustadas e estavam prestes a sair quando um par de mãos agarrou as pernas de Nick. No canto da sala havia uma vítima amarrada. Todos correram para desamarrar o menino. O menino estava muito fraco, mas não em perigo de vida.
Ao sair da sala, Davey notou os quadros pendurados na parede. Não eram os parentes de Wayne, mas as vítimas da última década. Ele também viu uma foto sua em um canto. Se não se enganou, o próximo alvo que ele estava mirando era ele. Depois de sair, eles correram direto para a delegacia. O xerife imediatamente emitiu um mandado de prisão, mas ainda não conseguiu prender Wayne. Quando chegaram em casa, a velha raposa já estava fugindo. Naquela noite, Dali dormiu na casa de Davey. Ambos estavam dormindo profundamente, sem perceber que uma figura escura havia entrado pela janela. Quando acordaram, encontraram-se amarrados no carro. As duas crianças viraram as costas, se desamarraram e correram para salvar suas vidas. Mas era exatamente isso que Wayne queria ver. Ele queria jogar um verdadeiro catch-up. Davey era muito culpado, sentindo como se ele tivesse colocado você em perigo. Então ele propôs atrair Wayne para longe para que Dali pudesse escapar. No entanto, como duas crianças podiam fugir de um adulto? Dali não tinha corrido muito antes de ser pego e cortar sua garganta. Davey pensou que ele estava prestes a cair na mesma situação, mas ele não o matou, mas sussurrou uma maldição em seu ouvido. Lembre-se que um dia virei e tirarei sua vida. De agora em diante, viva com medo. Então Davey escapou da morte, mas o menino perdeu o sorriso para sempre. No final do verão de 1984, Davey andava de bicicleta pela cidade. Tudo parecia ser o mesmo, mas ao mesmo tempo parecia ter mudado completamente.